Muita gente que está nos assistindo agora nem existia naquela época, mas certamente conhece a história. O ano é 1964 e o que aconteceu nessa data tem reflexos até hoje. O golpe militar. Durante 20 anos, a nossa nação ficou sob o comando da ditadura. E, claro, existia a resistência. Brasileiros que enfrentavam esse poder pagaram um preço alto por isso. Muitos foram presos, torturados, outros simplesmente desapareceram, sumiram. Hoje, o que resta são marcas no corpo e na mente de quem sobreviveu. Mas existem documentos também, e alguns deles estão em exposição aqui, em Mogi das Cruzes. Lutar pelos direitos trabalhistas era algo arriscado durante a ditadura militar. Panfletos revolucionários, revistas e folhetins como esses circulavam de forma clandestina. Alugava-se uma casa, criava-se uma aparência normal de uma casa e lá se instalava, então, de forma bastante, digamos assim, não eram grandes máquinas, era um mimeógrafo a tinta, né, tá certo? Com máquina de escrever, com máquinas fotográficas, e lá se operava, né, esta programação desse material que era feito, então, dessa forma clandestina. As greves normalmente sofriam forte repressão da polícia. Jorge Paz era um ativista contra o regime militar. Conta que em fevereiro de 1977 foi detido pelo Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, o DOPS. Ele estava envolvido na retomada da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Meses depois, Paz teve que fugir para o Rio de Janeiro. 15 pessoas do mesmo grupo foram presas e torturadas. Foi neste período que integrantes do movimento publicaram uma carta denunciando as torturas. A carta foi publicada em partes dela na grande imprensa do país, demonstrando já, né, essa tortura que o regime fez, né, bastante grande, para aqueles que lutavam pela liberdade, que lutavam em defesa dos direitos dos trabalhadores e dos estudantes da juventude e da cultura. A socióloga Marina Alvarenga também tem lembranças dessa época. Aos 8 anos de idade, costumava ouvir notícias no rádio com a família. Até hoje, a Hora do Brasil, para mim, é uma coisa temerosa. E aí, realmente, esse temor de não saber exatamente o que era aquilo, mas que era uma coisa grave. Então, policiais na rua, marchando. E na escola também, nós tínhamos que rezar todo dia para os comunistas não invadirem o Brasil. O golpe militar durou 2 décadas. Começou em 1964 e o Brasil só voltou a ter um presidente civil em 1985. No final da ditadura, Marina entrou para a faculdade de Sociologia e só então começou a entender melhor o que se passava. Infelizmente, nós ficamos com uma herança, é o ponto negativo. Uma parte das gerações ficou alienada. Então, não percebeu o movimento histórico porque foi privada dessa possibilidade. Uma exposição aqui no Casarão do Carmo também ajuda a contar essa história. Até os anos 80, os documentos expostos aqui estavam em caixas e o acesso era proibido. Na década de 90, o material foi liberado para as famílias de presos e desaparecidos políticos. E só no ano 2000, esse acervo foi aberto à população, mesmo assim com algumas restrições. Cada pessoa pode utilizar de ambas formas do documento, só que tem que ter uma responsabilidade, você está trabalhando com vidas, com um ser humano, então tem que ter uma ética para você trabalhar com esse documento. Nessa exposição eu tentei fazer com que os nomes não aparecessem, então eu preservei a identidade de muitas pessoas. Foram 2 anos de pesquisa até conseguir reunir documentos que mostram a participação da cidade no período de golpe militar. No total, 70 documentos fazem parte da mostra. Nos anos 60, Mogi das Cruzes ganhou 2 novas universidades e, por isso, os olhares do governo se voltaram para a região. Nessa época, alguns mogianos foram fichados na polícia. A identidade dessas pessoas está preservada, já que muitos ainda vivem na cidade. Os documentos me dizem uma coisa, mas eu quero saber qual é o lado do ser humano. A justiça fala o seu lado, mas qual é o lado da sociedade? Então, falta atrelar isso, que futuramente pode se tornar um livro e um estudo mais profundo. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.
A exposição é no Casarão do Carmo, aqui em Mogi das Cruzes. O endereço, Rua José Bonifácio, número 516, no centro. Mas se apresse, viu? Porque essa exposição lá nesse endereço é só até amanhã, dia 11 de abril. Depois ela segue para outros locais também aqui em Mogi das Cruzes.